Olá, no ar o nosso Vale em Pauta Prefeitos em Ação de hoje, tratando especialmente da judicialização dos direitos sociais. A Constituição Federal de 88 trouxe dessa Constituição Cidadã uma série de modificações dentro dessas garantias dos nossos direitos e deveres. O que vem, de fato, nos municípios acarretando uma série de dificuldades administrativas, exigindo que o poder municipal tome conta de assuntos que talvez não necessariamente sejam totalmente da sua forma de gestão, da sua necessidade de gestão. Mas, de fato, precisa legislar sobre isso o nosso judiciário, precisa ser ele ocupar esse espaço executivo. A gente vai tratar esses e outros assuntos no nosso Vale em Pauta de hoje. Prefeita, seja muito bem-vindo. Hoje recebendo a prefeita Ivete Grade, de Estância Velha, a prefeita Corinha Moli, de Sapiranga, e a presidente da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, prefeita Tânia Terezinha. Prefeita Tânia Terezinha, muito bom dia para nós. Estamos gravando esse programa nessa manhã linda. Tudo bem contigo? Tudo muito bem. Mais uma vez agradecendo a esse espaço da Vale TV, um espaço assim muito, muito importante para nós, prefeitos e prefeitas, e dizer que hoje nós estamos numa mesa de prefeitas, né? Claro que os nossos prefeitos tiveram a impossibilidade de vir. Desejamos uma ótima recuperação ao nosso prefeito Luciano, que teve que fazer uma intervenção cirúrgica, senão estaria aqui. Mas como é bom sabermos que no Vale dos Sinos nós temos uma imprensa que nos valoriza, que deixa nós falar os nossos anseios, nossas angústias, os nossos eventos, enfim, muito obrigada. Muito bem. Prefeita Corinha, muito bem-vinda. Bom dia e obrigada pela recepção, né, aqui do lado do Rodrigo, das prefeitas, enfim, da casa, da TV. E, como bem disse a prefeita Tânia, um momento em que o Rodrigo, através da sua equipe, nos oportuniza para que a gente possa falar das nossas preocupações, dos nossos problemas, mas também das coisas boas que os nossos municípios têm a oferecer para o nosso cidadão e também para a região. Bom dia. Por exemplo, a nossa festa da colônia, que está vindo aí, né? Seguinte dia vamos falar disso, 6 a 8 agora de julho, tem festa aí em Sapiranga. Prefeita Ivete, seja muito bem-vinda. Bom dia, Rodrigo, também. Agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, nós prefeitas, né? Foi aberto esse espaço para nós, para podermos também lançarmos os nossos anseios, as nossas angústias, porque muitas vezes as pessoas da comunidade não sabem o que a gente passa, o nosso dia a dia, as nossas demandas do dia a dia também, que são enormes, né? Então é importante a gente estar aqui para falarmos para a nossa comunidade da importância da nossa cidade, né? Da importância dos eventos, também dos nossos anseios. Muito bem. Nossa Constituição Cidadã, no seu capítulo 2, fala dos direitos sociais. O artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Que texto lindo dessa Constituição, né? A gente precisaria ganhar mais ou menos quanto seria o salário mínimo para garantir tudo isso para esse nosso povo, prefeito Ivete? É verdade. De fato, a lei ela é muito linda e, evidentemente, os poderes executivos e os nossos legisladores estão em busca de soluções para o nosso país. Às vezes a gente discute se a forma como isso é feita ela está a contento da nossa cidadania realmente, né? E o que a gente está enxergando, de fato, é que, em vários momentos, as questões mais essenciais acabam não sendo atendidas. A gente já fala
constantemente, cada vez que nós conversamos com vocês, inclusive, em saúde e educação. São esses os pontos, além da segurança pública, que mais carecem a nosso povo. E o que acontece na prática é que existe um dimensionamento que nem sempre é possível atender a todos, né? E aí eu acho que entra pacto federativo também, entra os recursos que existem, a divisão desses recursos entre estados, Estado Nacional, Estado Estadual e o município. Prefeita Tânia, esse é um pleito de vocês. Como é que vocês trabalham essas questões no município a partir do momento em que a saúde parece sempre um saco sem fundo, né? As necessidades do nosso povo são gigantes, enormes, e não é possível prover tudo a todo momento. É verdade, Rodrigo, mas a leitura que eu faço é que quando foi aprovada a nossa Constituição, que foi um momento histórico, que eu lembro a vibração da nossa Constituição em 1988, nós estamos em 2018 e ainda não sabemos tudo que está lá dentro da Constituição. E existem várias interpretações dos nossos juízes, do nosso poder judiciário. Eu vou te dar um exemplo assim, muito simples. Na área da saúde, por exemplo. Ali se diz saúde para todos. E, realmente, independente da condição financeira da pessoa, a pessoa tem direito de ter saúde para todos e nós concordamos. Só que ali existe uma palavrinha que fala acesso à saúde. Quando foi feita a Constituição, o acesso à saúde, nós achávamos que era nós, municípios, conseguirmos a consulta médica, a consulta odontológica, enfim. Depois de alguns anos, o Poder Judiciário entendeu que o acesso à saúde era levar o paciente até a consulta. Por exemplo, eu digo que o SUS é o melhor plano de saúde que tem, porque, por mais bons que sejam os nossos convênios particulares, nenhum convênio o paciente sai com o seu exame para ser agendado no posto ou na Secretaria da Saúde, aonde, após agendado, ele é transportado à sua consulta e depois retorna para casa. Por exemplo, se tem um pedido de fisioterapia, nós, da rede, nós ficamos com esse pedido de fisioterapia e nós ligamos para o paciente dizendo que marcou. Enquanto que, quando temos planos particulares, o médico dá a requisição e nós é que vamos atrás aonde fazer o exame, aonde fazer a fisioterapia. Se esse exame é fora do município, se é no município, nós vamos com o nosso próprio veículo na consulta. E assim foram sucessivamente acontecendo essas interpretações dentro da Constituição. Só que, ao longo do tempo, eu vou me ater ao caso da saúde, tá? Depois as colegas podem abordar outros temas também. Ali foi feito divisões também na Constituição. Nessa divisão, dizia que os municípios seriam responsáveis pela atenção básica e pela educação e prevenção em saúde. Esta era a obrigação primordial dos municípios. A partir dos anos, com as dificuldades financeiras do Estado, do país e tudo mais, o que aconteceu? Nós, municípios, estamos nos responsabilizando e tendo demandas judiciais para atender a média e a alta complexidade, que não seria a nossa responsabilidade. Então, só resumindo o que eu estou falando, nós, prefeitos e prefeitas, nós deveríamos estar trabalhando as estratégias de saúde da família, trabalhando o CRAS, que é a referência para educação e educação na vulnerabilidade,
mas não nos responsabilizando com a média e a alta complexidade. Ou seja, cirurgias de ortopedia, as oncologias, UTIs, que nós somos muitas vezes, nós estamos com o oficial da Justiça na nossa casa para cumprir o mandato. Então, são todas essas questões que eu acredito que devem ser debatidas junto à sociedade. E, mais uma vez, eu sempre repito essa frase, é no município onde tudo acontece e aonde o cidadão encontra o prefeito, os vereadores e pede socorro. Mas, com isso, nós não estamos lavando as mãos. Eu estou falando de Constituição, o que veio acontecendo em torno desse momento tão importante que é o nosso Brasil. Provavelmente, prefeita Ivete, se a gente tivesse no município o dinheiro, vocês teriam condições de atender muito mais essas condições, ou até de consorciadas, como a união que vocês têm entre os municípios, de realizar esse trabalho de uma eficiência muito maior. Com certeza, Rodrigo. Com certeza. O nosso foco, como a prefeita Tânia falou, deveria de ser somente atenção básica, onde lá na unidade básica é trabalhado a família, é atendido a família toda na unidade básica para que não chegue no hospital, digamos assim, né? A nossa dificuldade é que nós temos que transportar pacientes, como a prefeita fala. Estância Velha hoje transporta por ano mais de 20 mil pacientes aos mais diversos hospitais, desde Canoas, Porto Alegre. Então, nós estamos criando uma estratégia de colocar uma clínica, né, uma clínica de especialidades para que esses especialistas possam atender a comunidade na cidade, para que a gente não tenha também esse gasto com o transporte, esse investimento. Na verdade, tudo na saúde é um investimento, né? E o paciente acaba precisando ir até Porto Alegre numa consulta com cardiologista, digamos, Instituto de Cardiologia, né? Então, são todas essas demandas, principalmente as demandas judiciais, ao qual é o tema que a gente tem aqui, né? Muitas vezes o oficial de justiça vai na nossa casa nos procurar. Na casa, quando vocês dizem, não é assim na prefeitura. Na assim. prefeita, eles vão lá no endereço de vocês, bate na porta. Que às vezes é à noite. À noite. E geralmente as ordens judiciais são em sexta-feira, à tarde ou à tardinha, e a gente tem 24 horas para cumprir essa internação. Como é que fica o vizinho olhando para a senhora, prefeito? Não, desculpa perguntar, mas só por uma curiosidade, assim, né? Porque eles não sabem o que está acontecendo, só vê que é o oficial de justiça batendo. Eu acho que os vizinhos já acostumaram, né? Porque não, é um constrangimento acontece duplo, periodicamente, né? Se eu não estou na prefeitura, é lógico que eles vão na casa da prefeita para dar ordem judicial. E a prefeitura, a Secretaria de Saúde tem que cumprir esse mandato, né? Seja internação compulsória, né? Para drogadição ou para um leito de UTI. Nós temos todo um trabalho, então toda a equipe da Secretaria de Saúde passa, desde a ordem judicial, passa a trabalhar até que se consiga o leito. Mas ele não diz assim, olha, põe lá o Joãozinho e tira lá a Mariazinha. Isso ele não diz, né? Não, eles dizem... Põe o Joãozinho. Coloca, né? Com uma penalidade ainda de bloqueio das contas da prefeitura, caso a gente não cumpra esse mandato, né? Esse mandado judicial. Então, são várias internações que a gente tem. A drogadição, a psiquiátrica também, né? Internação psiquiatra, e para nós é bem complexo. Compra uma vaga numa clínica. Nós somos obrigados a comprar vaga em clínica, principalmente em comunidades terapêuticas, né? Onde a drogadição ela é muito grande. E quando é compulsória é porque a família pediu, não é porque o drogado ele quer, mas é porque a situação se agrava tanto que a família pede. Então é muito triste para a família essa situação. Mas nós, enquanto município, também fazemos a nossa parte, né? Mas a judicialização também nos requer um pouco de trabalho. Prefeita Corinha, eu lembro lá, quarta série, vamos lá, da gente aprendendo aquela divisão tripartite do Estado, né? Entre aquela coisa linda, né? Como está organizada a nossa política, né? Nosso Estado brasileiro,
entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. As funções deles, eu não sei, não tive dúvidas, aparentemente muito bem definidas. E, a partir daí, o respeito entre os poderes, né? A harmonia entre os poderes. Dá para a gente dizer que essa harmonia está quebrada, prefeito? Primeiramente, eu acho que a gente tem que comentar que isso fazem muitos anos, né? Me desculpe. Por favor. Né? E também, dentro do teu tema, comentar do bolo tributário, que é um engodo hoje, simplesmente, né, não existe essa repartição correta como teria que ser. Então, o que acontece? O que os colegas falaram aqui, nós, os prefeitos, a gente tem que se virar nos 30 e como dá. Então, tu puxa o cobertor para cobrir a cabeça, destapa os pés. Mas nós somos prefeitos, nós temos que fazer, temos que executar. Só o que acontece? O judiciário ele tem que ajudar a resolver as partes e não determinar, não executar. É que nós, prefeitas e prefeitos, nós é que sabemos do nosso orçamento. E como o governo federal não faz, o Estado não faz, está caindo tudo nos municípios. Então, se você tem que gastar, estamos falando só na saúde, estamos até nesse momento falando de saúde, que se gasta na saúde, fora o resto. Então, se você tem que gastar, que é a obrigação dos municípios, 16% na saúde, duvido que os municípios gastem menos que 25%. 25, 26, 27, essa é a média, certo, prefeito? Essa é a média. Né? Ou já chegaram municípios que é 30%. 40%. Então, todos os dias Sapiranga leva pessoas a Porto Alegre, são 2 ônibus de manhã, com ar-condicionado, com direito a pessoa a levar um acompanhante. Depois volta, lá pelas 10, tem mais vem o ônibus, trazendo as pessoas que já foram atendidas. Às 12h30 sai mais 2, fora 9 a 10, 12 conduções de 7 lugares que têm saído praticamente diariamente a Porto Alegre, levando pacientes. Né? E mesmo assim, ainda o Poder Judiciário nos manda quase que, como disse a prefeita, não vou dizer diariamente, mas 2, 3 vezes por semana, o mandado lá que tu tem, que é 30, 40, 50 mil, senão eles tiram do teu orçamento, bloqueiam, como se diz, e tu tem que cumprir, como a prefeita disse, cumpra-se. Então, mudou a forma de gestão, não existe mas a mais. ordenação tributária, ela compete exclusivamente ao executivo, né? É isso. Ele diz de onde tira o dinheiro? Não, tipo assim, qual conta eu deixo de pagar para fazer isso? Não. Como é que vocês fazem essas escolhas? Hoje, o município ele já tem isso dentro do fluxo orçamentário? Do livre. Tipo assim, eu vou dizer do meu município o que acontece. Agora nós conseguimos até conversar com o nosso judiciário local, que o que acontecia? Quando existia um bloqueio de recursos, quando chegava qualquer recurso, ia lá e saiu o recurso. Nós não escolhíamos a conta para sair. Não, saiu o recurso. Então, agora o que nós fizemos foi, olha, tal agência, tal conta, se tiver bloqueio, tira dali. Não que está reservado, entende? Não que está reservado, mas nós temos a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Nós temos o nosso orçamento. Então, se retirar 100 mil reais, depois como que eu vou fazer o aditivo dessa conta? Né? Então, nós conseguimos ter uma evolução junto ao nosso Poder Judiciário do nosso município, já dizendo, olha, se tiver algum bloqueio, utilize, por favor, esta agência e esta conta. Então, já foi um pequeno avanço que nós tivemos. Pequenino. A prefeita Tânia falou do SUS, dessa maravilha que abrange todo o sistema. Mas, porque, de fato, os planos privados eles acabam não realizando os procedimentos mais caros, por exemplo. Né? Acho que algumas próteses ele não realiza,
transplantes não realizam, cirurgias de alta complexidade, escolhe quais fazer e quais não fazer. E a gente vê que os centros de referência no nosso país, tipo a nossa Santa Casa, né, esses espaços que atendem de forma massiva esses casos mais graves, são pagos pelo SUS, essencialmente, principalmente. Né? Mas esse SUS ele não consegue, por exemplo, dar conta do remédio. Ele não consegue dar conta, sobretudo, de atender o cidadão naquele momento que ele mais precisa. Quando descobre a doença, quando vê que, se for ágil o atendimento, nós teremos, talvez, uma solução muito melhor para o problema. E aí vamos falar especialmente dos tratamentos oncológicos, que é uma luta contra o tempo. Né? Tá lá o problema acontecendo, te corroendo. E se tu tiver um bom atendimento e sobretudo, agilidade desse atendimento, tem chance de se manter vivo. E estamos falando de milhares e milhões de pessoas que passam por isso todos os anos. Qual é o equilíbrio que deve ter entre essas duas coisas? Porque é óbvio, a prefeita Tânia destacou, né? Vocês vão assumindo espaços, alguns empurrados pela cidadania, outros obrigados pelo judiciário, por exemplo, mas a conta não dá. Segurança pública, há muito tempo vocês vêm fazendo o papel do Estado, né? Vem com as guardas, vem ajudando, vem resolvendo, vem pagando hospedagem, alimentação, comprando vagas também nos municípios para policiais municipais. Qual o equilíbrio que a gente pode pensar nisso? Quais são os caminhos que a gente pode ter para isso? E a educação, que também é outro problema muito sério. Né? Vaga em escola. E é óbvio que nenhum de vocês quer que uma criança esteja fora da escola. Educação infantil. Vamos aprofundar esse tema. Na volta do intervalo, a gente volta já já.